Olha, a situação do INSS é caótica. Tem 5 milhões de pessoas esperando benefícios do INSS. É preciso resolver essa situação realmente dramática, não é? E a gente volta a falar agora sobre a votação da PEC do teto de gastos lá no Senado Federal. Vamos falar também da votação que acontece amanhã no Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto. Nós vamos ouvir agora o jornalista político George Marques, ao vivo. Ele fala com a gente lá direto de Brasília. George, boa noite para você. Boa noite, Jordevá. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, Jordevá, já começou a sessão aqui no plenário do Senado Federal, onde os senadores vão se debruçar sobre a PEC da transição. Ontem, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovou o texto prevendo 168 bilhões, sendo que 145 bilhões serão ampliados dentro do teto de gastos e 23 bilhões fora do teto. Esses 23 bilhões exatamente para investimentos que o governo de transição pleiteou junto aos senadores. Um outro ponto importante que foi aprovado na CCJ é que o governo de transição, o governo eleito, né, o governo do presidente Lula, ele vai ter um tempo para apresentar uma nova âncora fiscal, porque a gente sabe que o teto de gastos que foi aprovado lá no governo Temer, ele já não tem servido de baliza atualmente para a gestão federal. Então, o presidente Lula tem esse prazo aí até agosto de 2023 para apresentar esse novo teto das contas públicas. Segundo eu estava apurando aqui com os senadores, já está meio que articulado para aprovação no plenário. Os senadores hoje da base do governo, ou seja, da base do presidente Jair Bolsonaro, ainda vão tentar desidratar essa proposta. O governo eleito, a base do governo do presidente Lula, do PT, vai tentar manter o texto que saiu da CCJ. Então, está começando a sessão agora, a gente acredita que vai se estender um pouco para a noite, mas esse resultado deve sair agora, tá? Você acredita que isso pode, o presidente eleito pode enfrentar dificuldades nessa votação já, mesmo se tratando de um recurso que vai para levar comida para a família mais pobre, no caso, o Bolsa Família? Jordevá, pelo que a gente apurou, aqui no Senado parece que a coisa está mais encaminhada e o governo do presidente Lula pode ter algum problema adicional na Câmara, porque é onde a base bolsonarista está mais organizada e lá na Câmara já está se formando uma oposição fruto desses deputados do PL, que é o presidente do partido do presidente Jair Bolsonaro, exatamente para tentar desidratar a PEC. O tempo é curto, né, pessoal? Só tem semana que vem o Congresso, então o governo de transição, a equipe do presidente Lula vai se esforçar para que passe hoje no Senado e semana que vem ela já avance na Câmara. Jorge, eu queria que você analisasse se tem, por exemplo, qual é a relação dessa votação amanhã no Supremo Tribunal Federal sobre o orçamento secreto. Se, por exemplo, o orçamento secreto for barrado pelo Supremo, isso interfere na votação na Câmara dos Deputados? Olha só, Jordevá, no entorno do governo de transição, do presidente eleito, isso é uma preocupação, porque a ministra do Supremo Tribunal Federal e relatora dessa ação, que é a Rosa Weber, ela já começou a ler o voto dela. O que a gente já apurou é que essa decisão não vai ser um revogaço geral das emendas secretas. Pelo contrário, o que a gente acredita é que vai ter uma modulação. Os próprios ministros já têm a consciência, os próprios parlamentares aqui do Congresso, que algumas coisas em relação à distribuição dos recursos, a própria publicidade das indicações desses recursos das emendas secretas precisam estar arrumados. Então, eles vão recepcionar essa decisão que vem do Supremo Tribunal Federal, que a gente acredita que pode sair até semana que vem, se não houver algum pedido de vista. Mas aqui no Congresso Nacional, os próprios senadores e deputados já se articulam, né, para tentar corrigir essas distorções que tem no orçamento secreto, que eles estão conscientes disso, né, que vão ser indicados pelo próprio Supremo Tribunal Federal para que não contamine essas relações do governo que vai assumir dia 1º de janeiro, né, com os deputados e senadores aqui na Câmara, porque, pessoal, vamos lembrar, 1º de fevereiro tem a eleição tanto da presidência da Câmara quanto da presidência do Senado, e a gente sabe que essas negociações elas vão se entrelaçar em algum momento para saber onde estará o apoio do governo, mas vamos acompanhar aí o resultado do Supremo Tribunal Federal, porque essa decisão
sobre o orçamento secreto vai dar muito pano para manga ainda por aqui em Brasília. Tá certo. Jorge, muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite para você. Obrigado, gente. Boa noite. Certo.